Esse encontro é realizado pelo Instituto Arte 4, com patrocínio da Carbox, por meio da Lei de Incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com o apoio da Prefeitura Municipal, do Polo Sociocultural Sesc Paraty, do SEBRAE, da Paraty.com, além da parceria institucional com a Livraria das Marés, com o IFAM, com o IAP, onde está a nossa exposição, ali em frente à tenda. Agradecemos também aos apoiadores Paraty Imperial, material de construção, Pascoal Massas, Águas de Paraty, o Colégio Sembra e a Solari Estruturas. Destacamos também a importância da rede de apoio local, formada por restaurantes e pousadas, e empresas que reconhecem e investem na valorização da arte e da cultura em Paraty, fundamental para a realização deste evento. Nosso agradecimento às pousadas parceiras, Pousada Eclipse, Fortaleza, Santa Rita, Centro Histórico, Matriz, Velejador, Casas do Pátio, Vila Jequitibá, Apple House, Sandy Hotel e Pousada da Condessa. E os restaurantes Thai Brasil, Ui Paraty, Cupê, Margarida Café, Quintal Verde, Banana da Terra, Café Paraty, Casa Paratiana, Arte e Sabor, Galeria do Engenho, Restaurante Neto, Risoteria, Ponto Divino, Pizzaria Cais e Sabor da Terra. Oferecem alimentação para os nossos convidados, certo? Desejamos a todos um excelente dia, uma ótima programação e aproveito para chamar ao palco Mário Pitangui, que inicia a sua atividade agora. Tudo bem, gente? Bom dia para vocês. Quero chamar aqui meu modelo. Cadê meu modelo? Uma salva de palmas para o meu modelo. Gente, tudo bem? Adoro esse evento, queria agradecer o convite. Sou apaixonado por esse evento, acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho. Me sinto muito feliz e lisonjeado, porque falar de escultura para mim é uma coisa realmente relacionada com paixão, né? Para quem não me conhece, eu sou um escultor que começou há 18 anos atrás, inicialmente querendo externar ideias e trabalhar com galeria, acima de tudo. Só que conforme eu fui estudando, me dedicando à técnica, eu fui me apaixonando cada vez mais pela técnica e, eventualmente, fui para o exterior, fiz curso nos Estados Unidos, na Grécia, na Itália, enfim. E eu acabei me tornando um técnico. E, para um técnico, nada mais indicado, né, nada mais natural do que trabalhar com arte figurativa. E eu acabei me tornando o que eu gosto de chamar monumentalista público. Ou seja, eu faço obras de escultura para monumento público, né? E eu fiz o Ayrton Senna, que está em Copacabana, o Zico de Quintino, o Roberto Dinamite. Enfim, estou fazendo uma artinha da Vila para a Prefeitura agora de 5 metros, em bronze. Enfim, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer e é o que me faz feliz, né? E por me tornar um técnico, as pessoas acabam se interessando por conhecer um pouco mais do meu processo. Como é que eu faço escultura, como é que eu penso escultura. E aí, esse é o motivo de eu estar aqui, para modelar ao vivo e tentar explicar um pouco mais, externalizar como é que funciona esse processo na minha cabeça, como é que eu observo as coisas e eu acredito que isso vai ajudar quem tem interesse em modelar uma modelagem mais orgânica, mais naturalista. Talvez, eu acho que alguns insights que eu vá falar aqui talvez ajude vocês, tá bom? Ninguém veio aqui para me ouvir falar, acho que vocês querem ver eu modelar, então eu vou começar a trabalhar, tá bom? Inicialmente aqui, só para vocês entenderem, eu tenho uma base simples, uma base bastante leve para o evento.
Geralmente, no meu dia a dia, eu trabalho com uma coisa parecida com isso, só que ao invés de madeira fina, eu uso uma madeira mais robusta, só que é mais pesado. Então, para o evento, eu fiz uma base um pouco mais leve, mas é uma base super simples. Botei uns parafusos aqui para dar um grip na massa, para dar uma garra, para não ter risco dela cair, mas é basicamente isso. Tá? A beleza da escultura, ao meu ver, é que você pega um toco de madeira, uma base de madeira, um pouco de argila. Eu trouxe argila, é Pascoal também, mas é reciclada. É reciclada, ela tá bem, eu gosto de trabalhar com ela bem molinha, para eu ter agilidade. Também tá? Mas eu trouxe aqui, obrigado. Mas é Pascoal também, tá? E aí você pega uma coisa que você tira da terra ali e você consegue fazer milagres, coisas incríveis. Então, acho que isso é a grande mágica da escultura e o que me atraiu para a escultura, tá bom? Eu vou trabalhar com o modelo agora, vou primeiro compactar a massa, para ela ficar bem firme na base. E é interessante que, inicialmente, eu, em momento algum, me preocupo com os elementos da face do meu modelo. Eu não olho para olho, buraco do nariz, eu não olho para detalhes muito finos. É como se eu tornasse a minha percepção, a minha visão mais ignorante, como se eu regredisse a minha percepção para só olhar o que é importante nesse momento. Né? Tem uma frase que eu gosto, que é batida, mas é uma frase que eu uso muito, que o vento sopra em favor de quem sabe exatamente onde quer chegar. Na escultura é igual. Você, quando está modelando, você tem que saber em que etapa você está na modelagem. E, basicamente, existem 5 etapas. Modelagem primária, secundária, terciária. Depois você trabalha o que a gente chama de superfície e depois o acabamento. Tá? Forma primária são só elementos muito primitivos. Secundária, você refina um pouco mais esses elementos. Terciária, você já bota olho, buraco do nariz, coisas que têm mais sombra. Superfície, gorduras, peso. E depois você dá acabamento. Por que é importante você saber exatamente onde você está trabalhando? Porque sabendo exatamente em que etapa você está, você não comete erros como, por exemplo, dar detalhe no elemento que você não tem certeza que está bem posicionado. Então, você é muito mais ágil, você trabalha muito mais, de forma muito mais rápida, porque você erra muito menos. Então, isso é fenomenal, tá? Vou modelar. Eu trouxe uma argila aqui, que ela é uma argila reciclada. É a mesma marca da Pascoal, só que quando ela é reciclada, os elementos orgânicos da argila eles se propagam, então ela fica muito mais plástica. Eu adoro argila que foi reciclada, né? Então, inicialmente, eu me condiciono e eu levo isso muito a sério, as etapas, tá? Porque elas me fazem economizar tempo. Deixa eu contar uma história rápida para vocês enquanto eu estou blocando aqui. Quando eu comecei na escultura, o meu sonho, eu acho que até um sonho bobo, né? E eu não recomendo vocês pensarem nisso como um objetivo de vida, mas eu queria muito viver de arte, que é uma grande besteira, tá? Melhor você ser um concursado e fazer arte no final de semana, mas não colocar a responsabilidade de comer na sua arte, tá? Você acaba tornando sua arte menos livre. Mas o meu sonho era viver de arte. E aí, como eu consegui isso? Como eu sempre fui muito técnico e eu sempre tive consciência de que etapa eu estava na escultura, eu me tornei muito rápido modelando, muito rápido. E o fato de eu ser muito rápido, eu acabei trabalhando por muito tempo, no início da minha carreira, como mão de obra terceirizada para outros escultores. Então, outros escultores me contratavam para fazer o trabalho deles, porque eu era muito rápido
e aí eles me pagavam e assinavam meu trabalho. E por que eu era rápido? Porque minha mão se mexia rápido? Não, é porque eu errava pouco. Então o segredo para você ter um trabalho rápido não é se mexer rápido, é errar pouco. E como é que você erra pouco? Respeitando essas etapas. Etapa primária, secundária, terciária, superfície e acabamento. Tá bom? Inicialmente aqui, ó, eu vou só adicionando uma massa aqui. Minha única preocupação nesse momento é definir em que escala eu quero fazer essa escultura e que ela não caia. Afinal, eu vou modelar aqui por 4 horas, 2 horas agora e 2 horas à tarde, e meu único objetivo é que ela não caia daqui no processo. E eu tenho muito problema com isso, com meus alunos, de quererem dar detalhe, quererem perceber elementos que não são verdadeiramente importantes. E eu sempre falo, ignore completamente elementos que não sejam importantes, tá? Nessa etapa, além de me preocupar em compactar a massa para que ela não caia, eu tenho uma coisa que é muito negligenciada, é o perfil. Eu sempre penso escultura pensando em perfil, tá? Por que isso? Nós, ao contrário de alguns outros animais, né? Nós, seres humanos, não somos muito bons em perceber profundidade. Existem outros animais que percebem bem profundidade. Por exemplo, existem animais que veem outras cores, certo? Mas nós não somos esses animais que conseguem perceber muito bem profundidade. Eu olho um de vocês de frente, eu não consigo entender quão longo é seu nariz. Eu até consigo renderizar isso na mente, porque eu vejo brilho, né? E sombra. Eu consigo falar, esse nariz parece longo, mas eu não consigo precisar isso, porque a gente não é bom em perceber isso. E o que nós, seres humanos, somos bons em perceber? Somos bons em perceber contorno. A gente é muito bom nisso. Então, o tempo todo, eu trabalho escultura pensando em contorno, em linhas que são precisas. Tá? Então, por exemplo, se eu estou olhando o perfil dele, eu consigo ver o nariz dele. Se eu quiser trabalhar o 3/4, ou seja, ver o zigomático dele, quão saltado é, eu não vou olhar de frente aqui para ver quão saltado é isso. Eu vou olhar esse lado aqui, o contorno do zigomático dele. Então eu trabalho somente com dados que são muito precisos, que são dados muito concretos, certo? E eu tenho como a nossa mente, eu trabalho há 18 anos com isso e modelo muitas vezes por semana. Então a gente tem experiência, né? E por que eu gosto de trabalhar com argila muito mole nessa etapa? Para que a ideia não envelheça na minha cabeça. Porque se a argila estiver muito dura, eu tiver que cortar e for difícil de trabalhar, a minha mão vai ser mais rápida, a minha mente vai ser muito mais rápida do que minha mão. Então eu gosto de trabalhar com massa muito, muito mole. Então eu gosto de argila reciclada, bem molinha, para poder trabalhar bem. Tá? Então, ó, como eu disse para vocês, eu gosto de trabalhar sempre pensando em perfil. E aí, eu vou tirar um pouco da frente, porque como a argila tem essa densidade muito alta, ela pesa muito, eu vou tentar balancear um pouco mais. Embora eu tenha uma tendência de sempre fazer escultura muito para frente, porque como nós temos uma linha central e uma linha medial que corta a cabeça no meio, se você cortar aqui e dividir a cabeça em 2 partes iguais, esse osso aqui, que é chamado de cabeça do externo, eu gosto de deixar ele bem livre, para poder cavar e trabalhar o gestual de maneira mais livre. Então eu gosto de fazer para frente para eu ter bastante espaço para cavar. Como minha base ela é inclinada, eu não tenho muito
muito esse problema, então, por segurança, eu vou adicionar um pouco mais de massa atrás. Tá aprendendo alguma coisa, meu modelo? Tá ótimo. Então, ó, percebo que em nenhum momento ainda eu olhei para o meu modelo. Isso não é importante agora. Eu vou fazer um meio busto, ou seja, eu vou fazer um pouco aqui da cabeça do externo, levemente um pouquinho do ombro. Só que eu vou fazer uma coisa meio foto 3x4, tá? Eu não vou fazer uma coisa muito gestual, cheio de firula, porque a gente não tem muito tempo. Então eu vou tentar fazer um arrozinho com feijão, batatinha frita, um bifinho ao ponto, mas gostoso, agradável de ver, certo? Mas o importante é que a gente tenha uma escultura bem naturalista, bem natural, que não fique parecendo um boneco e sim uma pessoa, isso é muito importante, e que lembre nosso modelo. Certo? Definir a escala. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Como é que a gente pensa escultura? Primeira insight assim para vocês. A gente precisa encontrar verdades na escultura. A verdade, ela é usada como uma régua para você medir outros elementos. Então você encontra um elemento e fala, a partir de agora isso é minha verdade, ou seja, eu posso usar isso como régua. Uma analogia, digamos que você esteja subindo a serra, tudo nevoeiro, um nevoeiro pesado, você precisa ligar o farol de neblina do seu carro. Quando você liga, você enxerga 20 metros, digamos. Quando você percorre esses 20 metros, você consegue enxergar mais 20 metros. Você percorre 20 metros, você consegue enxergar mais 20 metros. E assim você vai percorrendo um carrinho de quilômetros. Escultura é assim, você precisa encontrar verdades. Então, por exemplo, a primeira verdade que eu encontrei aqui é o topo da cabeça dele é aqui. Isso é regra como a gravidade. É tão verdade quanto a gravidade. O topo da cabeça dele é aqui. Eu defini isso. E o queixo dele é aqui. É uma regra. Isso é a minha primeira verdade. Se eu pegar isso aqui no mundo real e fazer isso aqui, ó, eu defini isso como verdade. Se eu pegar meu modelo e fizer isso aqui, ó, e girar, eu percebo que essa distância aqui é um pouquinho menor de cada lado do que isso. Só que ainda não é preciso. Às vezes você compara com outra coisa, dá perfeito. Aí você fala, beleza, eu tenho duas verdades. Porque isso é minha primeira verdade e essa é minha segunda verdade. Defini. Tá? Oi? Oi? Como? Só um segundo, pessoal. Então, essa distância aqui, ela é um pouco menor. Então, se eu pego isso aqui, ó, um exemplo, e giro, aqui está do mesmo tamanho, tá vendo? Então, isso aqui tem que ser um pouquinho menor. E assim eu vou, verdade por verdade, eu vou encontrando uma perfeição matemática. Só que fazer um retrato não é feito de perfeição matemática. Você precisa também agregar um elemento chamado presença, que é você tirar um pouquinho da alma do homenageado, da pessoa que está
seu modelo e aprisionar um pouco na escultura. Então, é um outro elemento que a gente vai tentar fazer, tá? A segunda verdade que eu gosto de tirar da escultura é o meio. Se você está com um grande problema na sua vida, meu Deus, até você pegar o maior problema, se você dividir em pequenas tarefas, você consegue resolvê-los, correto? A maioria deles, né, sei lá. Aqui é a mesma coisa, você não precisa pensar em, meu Deus, vou observar esse indivíduo como se fosse um jogo de 7 erros. Não é assim que você pensa escultura, não. Você tem que quebrar essa complexidade em partes menores para que ela se torne mais palatável, mais inteligível, mais fácil de entender. Né? A escultura ela tem que ser um passeio no parque. Você tem que caminhar no parque. Conseguiu? Você tem que passear no parque de forma tranquila, porque senão se torna muito desafiador. Se você vou fazer essa pessoa e ficar comparando ela com a sua escultura assim, sem usar técnica nenhuma, você não consegue ter sucesso. Você precisa pensar reconhecendo padrões. A gente está há 30 mil anos olhando arbustos para ver se ele está se mexendo. Quando ele se mexe, tu fala, é predador. A gente é muito bom em reconhecer padrões. Então a gente tenta reconhecer padrão em tudo. Tem gente que tira a torrada da torradeira e vê a cara de Cristo e fala, meu Deus, é um sinal. A gente tenta ver simulacro em tudo. Escultura é a mesma coisa. Você tem que encontrar um padrão. Tá? Agora, primeira vez que vou olhar para o meu modelo, tá? Primeira vez. O que eu vou tentar encontrar aqui no meu modelo? Eu vou perceber se o olho dele está no meio da cabeça. Por que eu vou tentar perceber isso? Porque, geralmente, as pessoas têm o olho exatamente no meio da cabeça a partir do topo. Não daqui. Aqui é a linha do cabelo. Aqui é o topo da cabeça. A gente faz isso, ó. Tá? Pessoal, só uma observação. Eu estou dando uma enxurrada de técnica, porque daqui a pouco eu vou precisar modelar. Então, eu vou ficar calado um pouco e meter-lhe o palco, senão eu não termino. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Olha como é que eu meço. Eu uso uma ferramenta de desenho que a gente usa. É a ferramenta que a gente usa para desenhar na escultura. E eu pego do queixo. É muito próximo, tá? É muito próximo. Então, se eu pegar aqui, é muito próximo da... Já estou entrando no lado direito do cérebro, eu fico prolixo. Quando o meu cérebro está na Matrix, eu fico completamente prolixo, porque eu perco a capacidade de me comunicar. Então, eu já tenho minha segunda verdade aqui, ó. Qual é a minha segunda verdade? O meio da cabeça. Então, eu posso usar isso como régua. Por exemplo, se eu pegar metade do olho e se eu descobrir que bate aqui, eu já descobri onde sai o nariz dele. Aí fica fácil demais ganhar dinheiro, gente. Aí, né, fica fácil. Aí, né, tem que dificultar. Ó, vamos ver se o nariz dele é exatamente no meio. É muito próximo, tá? Se eu pegar a partir daqui e dividir no meio, o nariz dele é mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Aí você olha isso e fala, isso não vai ficar bom não. Vamos ver. Tá? Então, eu vou começar agora a construir um pouco mais a forma. Por quê? Eu gosto de, antes de tudo, construir uma forma bem primitiva para ver se as proporções estão funcionando. Tá? Não está aparecendo no telão? Para vocês verem porque eu preciso ver se a escultura está funcionando. Se ela funciona bem. Porque depois que eu defini uma série de coisas, proporções e tudo, eu não gosto de... Você não gosta de mexer, né? Enfim. Porque você já dedicou muito tempo naquilo. Então, por exemplo, se você vai fazer uma figura muito complexa
e você ainda não tem certeza se a coisa está funcionando ou não, eu tenho uma técnica que para mim é muito importante e é o segundo insight que eu que eu queria dar para vocês, que é o fenômeno do... Tem vários nomes, tá? E como é um assunto que me interessa bastante, eu já vi vários teóricos da percepção falarem sobre isso. Tem gente que chama de visão de desvio de túnel. Minha digníssima esposa, ela usa esse termo. Tem gente que chama de o olhar do outro. E tem gente que chama de fresh eye, a visão fresca da escultura, que é o seguinte: a escultura ela precisa de um tempo de descanso, porque se você trabalhar muito tempo numa escultura, você acaba perdendo um pouco da capacidade de ver. Essa é a palavra. A gente evoluiu como animais que querem desesperadamente economizar energia. Então, a gente trabalha 15 minutos, daqui a pouco a gente não consegue ver mais nada. E aí é muito importante dar aquele descanso. Para conseguir finalmente enxergar se a escultura está boa ou não. Então, para isso que eu gosto de definir todo o aspecto primitivo, principalmente se for uma escultura muito complexa, com poses muito dinâmicas, você constrói isso sem elemento nenhum, face, nariz, boca, nada. Definiu, dá um break, dá um tempo, vai tomar um café, volta, vê se você continua feliz com aquilo. Dá um tempo, volta e vê se você continua feliz. Está feliz? Vai adicionando camadas. Primário, secundário, terciário. Aí, se você chegar na terciária e descobrir que a posição não tá boa, você vai ter que fazer concessão de que você vai perder tempo e vai ter que refazer. Tá? Mas o ideal é que isso não aconteça. Mas acontece às vezes, né? Às vezes a gente, ao longo do processo de escultura, a gente vai mudando também, né? E às vezes você está um mês fazendo um monumento, você muda em um mês e decide tomar outras decisões, tá? Beleza. Isso aqui eu chamo de malho. Malho. Tá? Para que eu uso isso aqui? Eu falo muito para os meus alunos. Quando eu estou com uma ferramenta como essa na mão, ou eu estou sem ferramenta nenhuma na mão, o que acontece comigo é o seguinte. Parece que... Isso não sei se acontece com todo mundo, tá? Depois vocês me confirmem aí. Parece que o meu cérebro, ele se condiciona a eu só olhar para elementos do meu modelo vivo que cabem naquela ferramenta que eu tenho. Então, por exemplo, eu jamais vou olhar para o lacrimal dele se eu não tiver com isso aqui de massa na minha mão. Como isso aqui é uma ferramenta muito grande, eu só vejo de forma primitiva. Eu passo a não olhar mais para elementos muito grandes, eu só vejo formas primitivas, formas que caibam no tamanho da ferramenta que eu tenho em mãos. Eu não sei se isso é natural ou é uma coisa condicionada, porque eu faço isso todo dia, eu já estou fazendo. E é interessante, né? Porque a gente que é artista, e eu sou artista desde sempre, né? Desde de garoto, que eu penso como um artista, que eu gosto de arte, mas na minha cabeça o artista era aquele cara completamente livre. O cara que eu não respeito regras, eu sou o cara que... Eu sou loucão, eu sou o cara que não respeito regras, eu não gosto de respeitar regras, por isso que eu segui o mundo da escultura, da arte. E aí, conforme eu
fui estudar escultura mais técnica, eu entendi que, na verdade, a técnica ela me dá liberdade para fazer o que eu quero. E me dá disciplina, sabe? Então, quando eu estou pensando num conceito, eu me sinto um super artista. Mas quando eu estou modelando, eu me sinto um monge. Sei lá. Eu tenho regras que eu quero e preciso respeitar. Como diretrizes. Que eu vou voltando. Tá? Então, ó, eu tenho uma forma aqui muito primitiva. Vou desenhar aqui a linha medial, é a linha que separa a mandíbula na frente. Separa a mandíbula na frente e separa a orelha atrás. Tá? Lembrando, ignore, se possível, cânone de proporção. Tá? Os cânones de proporção, eles só servem para deixar seu trabalho padronizado. As pessoas são muito diferentes. Tá? O que eu estou construindo aqui é uma espécie de matriz que vai servir aqui como guia para minha modelagem, que vai começar agora com o meu modelo. Tá? Então, geralmente tem uma linha que ela passa aqui, ó, importante aqui, ó, ela passa aqui no meio da cabeça e ela bate na cabeça do externo aqui, ó. Tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Uma coisa completamente padronizada, sem personalidade nenhuma, mas é como se fosse uma matriz. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é equivalente a você pegar uma tela, passar cola de coelho, passar gesso acrílico e preparar para você começar a jogar a tinta em cima. É como se fosse isso. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, parecendo um duende. Aí você fala, caraca, isso aqui não vai sair nada daí, meu irmão. Eu acho que você precisa voltar para a academia. Vamos ver. Tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou checar o perfil. Agora é a primeira vez que eu vou observar o meu modelo, assim, pensando no contorno. Tá? Eu vou desenhar até uma linha central aqui. Que vai ser a guia para eu adicionar meu contorno, tá? Tem um livro de escultura que é considerado a Bíblia da escultura, que significa Modelando e Esculpindo a Figura Humana, de um cara chamado Edouard Lanteri. O Lanteri ele foi professor do Rodin, embora o Rodin diga que nunca teve professor que é autodidata, mentiroso. O Lanteri foi o mestre dele. O Lanteri ele diz assim, assim diz a palavra do Senhor, Lanteri. Ele diz assim, o desenho é tão importante para a escultura quanto é para a pintura. E quando eu li isso a primeira vez eu não entendi. Eu falei, caramba, por quê? É porque eu tenho que desenhar para esculpir melhor? Não. É porque o tempo todo você tem que pensar em escultura como se fosse um desenho, trabalhando contornos. E o contorno é como se fosse um desenho, não é? Você não desenha pensando nos contornos? Modeling and Sculpting the Human Figure, Edouard Lanteri. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar minha base aqui. Se eu mexer, vai tirar dos quadros, né? E vou começar... Eye of Tiger agora. Vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, a adicionar massa como se fosse um desenho. Modelando o contorno do meu modelo. Tá? Depois eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então, se eu entrar no modo calado aqui, depois vocês vão poder falar à vontade. E eu vou ter o maior prazer de responder essas perguntas. Tá?
E aí, ó, eu vou tentando construir esse perfil. Como se eu fosse um desenhista. Por isso que o Lanteri diz que é extremamente importante você pensar a escultura como se fosse um desenho, né? Lembrando, o escultor, ele só trabalha com dados concretos. Você não tenta adivinhar nada. Só se trabalhar por foto, tá? Mas a gente não tenta adivinhar nada. Quando você estiver cansado, meu modelo, você avisa que a gente dá um break, tá? Geralmente no mundo real a gente dá break a cada 15 minutos. Como hoje a gente está corrido, você é meu. Brincadeira. Você fala assim, Mário, quero um break, quero beber uma água, quero ir no banheiro. Aí a gente para, tá bom? Fica totalmente à vontade. Tá? Então, ó, nessa etapa aqui, qual é a mentalidade que você tem que ter? Tá? A mentalidade é o seguinte, você tem que ser destemido a ponto de construir sem medo, sem ser preciosista. E ao mesmo tempo você tem que ter o bom senso de não ser um relaxado e adicionar muita massa para ter que tirar depois. Você tem que ter o bom senso de também não ser muito, vou ser muito devagar aqui, vou construir porque eu quero fazer com muita precisão. Você não precisa. Você pode ter a mão um pouco mais relaxada que você vai voltar. O escultor, ele é igual a um escritor, né? Você pensa assim, vou criar uma história sobre uma mulher que vai para Paris e se apaixona pelo, sei lá, o cara que fez pickpocket nela. Criei uma história. Você escreve a história, você bloca, a gente chama de blocar. Você bloca a história e depois vai editando. Isso não funcionou, eu vou tirar. Mesma coisa. O que você não pode fazer? Deixar para editar quando a escultura já está com olho, boca, nariz, já está quase pronto. Tá? Então isso você não quer. Né? Você quer que seja na etapa que você ainda pode voltar atrás. Tá bom? Então eu fiz o perfil de lado e agora eu queria olhar um pouco para ele de frente, só que se eu ficar aqui, eu vou ficar de costas para vocês, eu vou pedir para ele virar para cá. Maravilha. Tá? Isso. Mas se quiser dar o break, você fala, tá? Modelo modelo faz o que quer, porque já está numa posição de fragilidade, né? Já está vulnerável ali de ficar cansado e tal. Então vocês mandam. Se quiser dar o break, é só avisar. Tá? Então, eu estou ainda tentando construir volumes muito primitivos, sem observar detalhes. Só para você ter uma ideia. Você fala assim, Mário, você sabe como é que é o olho dele? Eu não sei. Não tenho a mínima ideia. E posso ser sincero? Não me importa. Nesse momento, eu não quero ver isso. Eu não quero lidar com isso agora. Eu nem posso. Tá? O meu maior problema com meus alunos é exatamente isso. Eles querem rushar, eles querem ver detalhe, eles acham isso importante. Eles querem mostrar serviço, aí quer fazer olho, boca antes da hora. Aí acaba caindo numa coisa que o Rodin falava. O Rodin, ele... olha pro... o Rodin falava uma coisa interessante. Ele falava assim, que alguns escultores, eles deixam a massa cansada. O que é a massa cansada? É a massa... Eu vou ver esse osso aqui, ó.
eu vou tentar encaixar ele em algum lugar da face, em alguma verdade, para entender a largura dele. Então eu pego aqui, ó, e giro, e eu percebi que ele bate próximo do nariz aqui. Então eu pego aqui também e giro. Tá bom. E nessa etapa, o Rodin falava o seguinte, que o seu trabalho está com a massa cansada. O que é a massa cansada? É uma massa que ela foi muito remexida. Você percebe que ela foi muito mexida, então ela fica cansada, ela não tem aquele... Cansado e com frescor são dois elementos muito subjetivos. Mas arte é subjetiva também. Mas quando você trabalha com essa soltura, o teu trabalho ele fica com um aspecto fresco. Ao contrário de um aspecto de massa cansada, sabe? Então é muito importante você manusear pouco sua massa, para que ela tenha esse frescor. Tá? Lembrando, nessa etapa aqui, você vai revisitar o seu perfil, tá? Você tem que voltar para o perfil várias vezes, porque a massa ela anda. Fui ver agora, o nariz estava lá embaixo, ele desce. Então, a gente volta para o perfil outras vezes. Tudo bem? Tudo bem. Daqui a 5 minutinhos a gente dá um break, para você tomar uma água, tá? Vocês querem fazer assim, onda de... No break do modelo, a gente pode conversar, se alguém tiver alguma dúvida. Será que a gente tem um microfone para... Quando a gente dá o break, passa, dá uma rodadinha de pergunta, aí 5 minutinhos a gente volta. Acho que vai ser legal. Aí aqui eu já olho o formato do queixo do meu modelo. Eu tento encontrar as verdades. E aí, aqui, eu tento focar em observar ossos. Eu só vejo ossos. Eu estudei no Florence Academy, que é uma academia em Florença, de escultura, que é muito famosa. E tinha uma aula de molde nessa academia, né? Só que como o material na Europa é muito caro, e aí na época a situação estava muito difícil, eu decidi não fazer essa aula, que eu economizava dinheiro com o material e eu ia viajar, né? E aí nesse tempo que eu não fiz aula, eu ia visitar outros escultores de níveis mais altos na mesma academia. E aí uma vez eu posei por um professor lá, de braço, assim, ele estava fazendo uma escultura assim, e ele, pô, cara, vamos conversar, posa para mim aqui. Aí eu posei o braço e ele ficou esculpindo e conversando, e o tempo todo ele batia no meu braço, assim, para tentar encontrar onde estavam os ossos. E uma vez, tem um escultor muito famoso no Brasil, mas ele faz mais caricatura, que um dia ele me mandou uma mensagem, isso vai complementar o que eu quero dizer. E ele me mandou uma mensagem falando assim, Mário, caramba, cara, tua escultura é tão natural, eu tento esculpir, por exemplo, você olha em minha escultura, você sabe que é a pessoa que eu fiz, mas ele não parece, embora todo mundo saiba que é a pessoa que eu fiz, a pessoa famosa, sei lá, você olha mas ele não parece uma pessoa, parece um boneco daquela pessoa, ficou caricaturado. Como é que eu faço uma escultura realista? Eu falei, ossos. Olha para os ossos, você precisa olhar osso. Osso é mais importante quando você está construindo. Então é isso que eu estou olhando, eu olho para ele, de novo, nem sei como é que é o olho dele, não me importa, não quero saber, não quero olhar, não sei como é que é. Olhei agora para a boca, primeira vez, vi que ele tem lábios finos, mas eu não pensei sobre isso. Eu nem olhei para isso, não me importa.
Isso não me importa. Aí, ó. Aí, ó como é que já está começando a surgir alguma coisa aqui. Despretensioso, está solto. Mas já está surgindo alguma coisa aqui mais ou menos, tá? O que eu quero fazer agora? Eu queria que você ficasse olhando para cá para eu pegar o teu 3/4. Perceberam? Eu estou esculpindo como um desenhista. Eu estou olhando só contorno, porque é o dado concreto que eu tenho, cara. Ó, eu estou olhando para você. Não sei o tamanho do seu nariz. Se você ficar de lado, eu vou ver, porque eu vou ver a linha do seu nariz. Dado concreto, certo? Não tem por que eu tentar adivinhar. E aí, um pouquinho mais para cá, um pouquinho, e perfeito. E aí agora eu vou dar mais uma camada de linha aqui, ó. Quando eu terminar essa... Uma coisa também. Nessa etapa, além de trabalhar só com formas primitivas, eu ainda estou na forma primária, tá? Forma primária. Buscar observar os ossos. O terceiro insight que eu quero dar para vocês é o seguinte. Só modele coisas que vão te ajudar a enxergar. Se não vai te ajudar na sua percepção dos elementos, você ignora. É muito importante essa mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, me ajudaria a enxergar se eu fizesse o olho dele assim, ó? Na minha opinião, não. Mas me ajudaria a ter o volume do olho dele como se ele tivesse fechado? Obviamente sim. Porque eu só consigo pensar no tamanho disso se eu tiver um comparativo. Ó, reverência. Michelangelo Buonarroti falou o seguinte, o grande mestre, o maior de todos. Ele disse o seguinte: o primeiro golpe de massa sempre está certo. Pode tatuar, pode contratar o tatuador para tatuar aí. O primeiro golpe de massa sempre está certo. O que ele quis dizer com isso? Porque o segundo golpe de massa vai ser um comparativo olhando para o primeiro. Então, para você saber o tamanho disso, você precisa ter alguma coisa aqui, alguma coisa ao redor. Senão você está num barco à deriva. Você está no meio do mar, você precisa pegar o sextante, esperar no ITC, para botar o sextante e fazer teus cálculos. Escultura é assim. Você vai fazer coisas para te mostrar coisas que vão te mostrar coisas. Esse tem que ser o pensamento, tá? Aí, vocês saem daqui, vão pro ateliê de vocês, vou fazer esse olhinho aqui. Vou fazer esse narizinho aqui. Tá na hora de fazer o buraquinho do nariz. Não tá nada. Não tá. Você não vai fazer isso. Você vai lembrar da minha cara assim, ó. Meu fantasma assim, ó, falando. Tá errado. Não pode fazer buraquinho do nariz nessa etapa, gente. Não precisa, tá? Aí, o que eu faço? Só o volume do olho, como se ele tivesse fechado aqui, ó. Só para me ajudar a... Fecha o olho, por favor. Só para me ajudar a enxergar. Agora, pode abrir. Esse volume aqui vai me ajudar a enxergar esse osso aqui, ó. Tá? Beleza. Vamos lá, deixa eu olhar esses 3/4 aqui. Olhar esse nariz aqui. Vou ter que voltar para esse perfil daqui a pouco, depois do teu break. Aqui tem muito menos volume, nessa orelha tem muito menos volume. Aqui um pouco mais de volume. Ó, eu vou fazer uma analogia para vocês que é muito legal. A tua escultura nessa etapa, ela tem que ser equivalente a... Imagina uma escultura pronta. Aí você pega, deixa ela na chuva e deixa a água bater. A água vai lavando, até que ela vai perdendo detalhe, vai ficar só um borrão, mas ainda é uma pessoa. É assim que você tem que buscar a escultura sem detalhe.
Mas ainda assim ela tem que parecer uma pessoa. Certo? Vamos dar um break? Você tomar uma água? Vamos? Só fazer a linha central aqui. A água está aqui, tua água ali. Ó. Acho que essa é minha, a sua é aquela. O banheiro é aqui atrás, se quiser ir. Aconteceu comigo também. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta por hora? Dúvida? Dúvida? Alô? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu queria saber se quando você está adicionando a massa, não tem perigo de ficar bolhas e estourar no forno? Tem perigo sim. Só que o que fazer pra- acontece? Quando essa modelagem que eu estou fazendo, ela é feita para fazer molde, para fazer forma. Eu não estou fazendo ela para queima, então eu não estou me preocupando muito com bolha. É uma demonstração técnica, de técnica mesmo. Obviamente que se eu fosse modelar para queima, eu teria que me preocupar muito mais com essa compactação. E aí seria um outro approach, mas o processo mental seria exatamente igual. Seria exatamente igual. Só que eu muito mais preocupado em não deixar essas bolhas. Tá? Possivelmente, se eu fosse modelar para queima, eu teria que ter mais umas 2 horas, eu acho, de modelagem, porque eu ia ter que ser muito mais cuidadoso. Então, acho que para essa demonstração, não sei se funcionaria muito bem. Tá? Muito obrigado. Mais alguma dúvida? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Queria perguntar, porque eu já vi escultores fazendo sem o suporte, né? Faz direto no bloco de argila, e aí faz a ocagem, faz os furinhos para evitar o que ela estava perguntando de fazer bolhas. E qual é a diferença de usar o suporte e por que você prefere usar ele? O suporte a gente usa quando a gente realmente não vai queimar, quando a gente vai fazer uma forma, molde, né? Então o processo é diferente mesmo. Você usa a base, adiciona a massa em cima, mas nada impede que você abra aqui e tire daqui de dentro, não teria problema nenhum. É mais porque, como isso é uma demonstração técnica, a gente faz assim, mas não tem problema nenhum. Inclusive tem pessoas que abrem na placa, né? Já abrem na placa, já fazem já totalmente oco já e vão modelando com cuidado na mesma técnica. O importante é se preocupar com contorno, olhar os ossos, negligenciar elementos da face, ou seja, respeitar etapa primária, secundária e terciária. O método é igual, só o approach mesmo de finalização, que aqui eu vou fazer faria uma forma, e quando você vai queimar, você vai ter... Pode fazer fora daqui. Embora se eu fosse queimar aqui, como é que eu faria? Usaria a base, que eu estou acostumado, colocaria jornal, faria uma bola de jornal com fita, criaria a camada, modelando, depois eu só tiraria o jornal já absorveria um pouco da água, eu faria assim. Tá? Tem gente que queima até com o jornal dentro, enfim. Já estaria ocado até. Mas como aqui é só um demo técnico, não tem problema nenhum. Mais uma, depois a gente volta. Tudo bem? Olá, bom dia. Pai, você está aqui. É uma pergunta bem básica, mas é porque eu cheguei atrasada. Essa inclinação, você coloca de acordo com o seu modelo ou é obedecendo a algum padrão já estabelecido? Excelente pergunta. Tá? Olha só. Pode ficar assim, por favor. Isso. O Lanteri, que escreveu aquele livro Modelando e Esculpindo a Figura Humana, que eu disse que era o mestre do Rodin, tem um capítulo do livro dele que ele fala o seguinte: existe um erro que é tão comum entre os estudantes de escultura, que eu chamo do erro do iniciante, que é o seguinte: na linha medial, o que é a linha medial? Linha central, linha medial. A linha medial é a linha que corta o modelo no meio. Essa linha medial, na cabeça, ela divide a cabeça em 2 partes iguais. Da frente
a área da mandíbula e a de trás, a orelha. São duas porções geralmente iguais. Se ela descer aqui, geralmente ela bate. Ó, olha aqui, ó. Imagina que tem um prumo aqui, ó. Se você descer, ela passa próximo daqui. Principalmente se estiver bem ereto, assim, ó. Olha aqui, ó. Se essa madeira não for inclinada, quando você for cavar esse osso aqui, vai bater na madeira. Então, o que você faz? Ou você faz a escultura bem para frente, mas aí ela fica frágil, ou você inclina um pouquinho o cano, e aí, inclinando o cano, você tem muito espaço aqui para cavar o quanto você quiser. Então é por isso que a gente usa basicamente, pode sentar. A gente usa basicamente essa inclinação, tá? Vamos lá. Até que tá rápido. Eu vou trabalhar um pouco mais do perfil. Ele tem esse zigomático muito pontudo. Uma coisa interessante, pessoal. Essa é a primeira vez... Insight, hein? Insight. Essa é a primeira vez que eu penso com palavras quando eu estou modelando. Então eu olhei esse osso e vi esse osso e falei, caramba, eles têm um contraste interessante. Pensei com palavras. Geralmente eu não penso com palavras. Eu só penso com formas. Por que eu estou dizendo isso? Quando você está modelando, você precisa criar uma despersonalização. O que é uma despersonalização? Você precisa olhar os elementos da face e não pensar neles como elementos da face. Você tem que ver formas. Porque se você pensar, nossa, o nariz dele é interessante, se você ficar pensando muito assim, você entra num sistema de economia de energia. Só para você ter uma ideia, a gente em estado de descanso, a nossa visão, o nosso olho e o nosso cérebro gastam 80% da nossa energia. O chimpanzé, ele é muito mais forte do que a gente, porque o cérebro dele usa muito menos energia. Então, a gente evoluiu com um sistema de economia de energia muito sofisticado. Então, o teu cérebro está o tempo todo brigando com você. Cara, toda boca é igual, meu irmão. Faz essa boca aí que tu sabe, assim, ó. Faz a boca assim, pô. Aí. Aí. Foi. Entrega. Tu quer entregar. O teu cérebro está brigando com você. Economiza energia, economiza energia. E aí, se você entrar no sistema de economia de energia, você passa a não enxergar mais. Você não sabe se está bom, se não está bom, você não consegue ver. Então, como é que você sai desse sistema de economia de energia? Não pensando que aquilo é um nariz, não pensando que aquilo é um olho, não pensando que aquilo é boca. Você tem que... Você tem que focar, inclusive isso aqui é demais, tá? Você modelar olhando o vídeo. Por quê? Você sai do sistema de energia, do sistema de economia. Uma dica que eu dou é esculpir através do espelho. Olha para o espelho e vê a tua escultura e o modelo através do espelho. E aí vai lá, modifica, olhando pelo espelho. Que aí você... É como se você tivesse um fresh eye, lembra do fresh eye que eu falei, daquele descanso? Automático, tá? Então, eu estou aqui, ó. Ó, eu vou começar agora rushado, tá? Corrido. Por que eu digo que é corrido? Porque se eu estivesse no meu ateliê, eu ia parar agora, tomar um cafezão daqueles de 15 minutos, para voltar a enxergar mais coisas, para ter certeza de que eu estou pronto de sair da fase primária para a secundária. Mas como aqui a gente não tem muito tempo, e eu verdadeiramente quero à tarde entregar alguma coisa que fique com o mínimo de
pelo menos lembrar o nosso modelo, Vocês estão confiantes, gente? Será que vai dar certo? Estão confiantes? Ou vocês estão céticos? Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão para ver? Cansou, meu modelo? Cansou ou não? Tá começando a cansar? Cansou? Ainda não. Tá? Então, ó, vamos lá. Agora eu vou tentar desenvolver um pouquinho mais essa parte do zigomático ao redor do olho, tá? Para quê? Para me ajudar a enxergar o olho. Às vezes você tem uma escultura que é bem mais ou menos, mas se o olho estiver bom, conseguir capturar a alma do modelo, a escultura fica nota B+. Agora, se a tua escultura estiver perfeita e o olho estiver muito diferente, a tua escultura vai para C-. Então, se eu começo a desenvolver bem aqui o zigomático, as coisas ao redor do olho, quando eu for construir o olho, eu vou ter mais facilidade de construir. Eu vou enxergar melhor, eu vou ficar mais assertivo. Tá? Ó, tem uma frase no meio dos escultores que é o seguinte: as pessoas mais difíceis de fazer do mundo são as mulheres jovens e bonitas. Alguém sabe por quê? Alguém se arrisca? Né? Porque elas não, como o rosto é muito liso, elas não têm riscos, elas não têm marcas para você seguir, né? Para você criar marcações mesmo. Então você tem ali 2 olhos, um nariz e uma boca, o resto é tudo um monte de carne lisa, e você não tem uma marca de expressão embaixo da boca, você não tem um bigode chinês, você não tem sei lá, algum elemento para você desenhar e que te ajudar a enxergar. Então, pessoas muito lavadas ficam mais difíceis de você representar mesmo. É difícil, não tem nada interessante. A gente nem gosta, escultor nem gosta. A gente gosta de pessoas mais reais, certo? E ele, como tem um rosto muito liso, e a única marca de expressão que ele tem, tá vendo? O rosto, ele não tem muita ruga, né? Ele não tem quase nem bolsa embaixo do olho, mas ele tem essa marca de expressão aqui muito forte. Então eu vou usar e abusar dela, porque é o que eu tenho. Ela é a estrela no meio da noite lá no mar, que você vai abrir o sextante para... não, a costa é para lá. É essas coisas que você... Então eu já venho aqui e desenho, ó. Olha como é que já começa a lembrar um pouco ele, distante, mas você vai... É uma maratona, ó. É isso aqui, ó. Maratona. Você vai correndo devagarinho aqui, ó. Você vai devagarinho porque é uma maratona. Você não quer correr, gente. Não, preciso botar o olho para mostrar serviço. Não. Maratona é devagar e sempre. Então eu não estou correndo, porque senão eu vou ter que voltar. Imagina, eu faço o olho aqui e descubro que o olho não está no lugar correto. Depois eu vou ter que fazer de novo, eu perco tempo. Tá? Então eu vou flertando, lembrando, ó. Flertando com assertividade, mas sem fazer loucura. Então eu sou assertivo, eu sou corajoso, mas eu não sou louco, tá? Então eu vou aqui no 3/4, vou adicionar um pouco mais de massa aqui.
tem esse queixo interessante. Segunda vez que eu penso com palavras, ó. Ele tem esse queixo bem quadrado, bem legal. Ó que interessante, ó. Eu tô aqui modelando há uma hora já? Por 1 hora, até que eu tô bem, hein? Será que vai dar tempo? Tô bem, hein? Aí, ó. 1 hora? Acho que vai, hein? Não retrabalhei nada até agora, né? Ou seja, tem que voltar. Ah, não, isso aqui tá fora da proporção. Inclusive, vamos dar uma olhadinha no teu perfil? Vamos? Pode olhar para frente. Esqueci o que eu ia falar. Tava falando do quê? Eu ia dar uma pérola. Eu ia dar uma... O que eu tava falando? Você lembra o que eu tava falando? Esqueci. Tá? Então... Você falou foi sobre o queixo. Do queixo. Falei de ser assertivo, sem... Tá, vou voltar pro perfil aqui. Que ele tem esse nariz bem característico, que dá a boa parte da personalidade dele. E aí, olha aqui, ó. Estamos oficialmente na forma secundária. Forma secundária, olha o tamanho da massa que eu já vou colocar. Antes eu estava trabalhando com esse tipo de tamanho. Forma secundária, você já vai começar a reduzir. Voltei para o perfil, eu fiz uma rodada completa. Olha aqui, ó. O triângulo, ó. Modelar. Você modela. Você corrige problema. Depois você descansa. Depois você modela. Uma rodada de correção de problema. E descansa. Se você fizer isso, meu amigo, ó, vai voar. Vai voar. Disciplina, tem que ser disciplinado. O que eu vou fazer agora? Agora é a primeira rodada de correção de problema. Ou seja, tudo que eu modelei agora eu vou revisar. Para não carregar para a forma secundária. Olha como é que o método funciona, gente. Gente, o método funciona, segue o método. Na primeira rodada de forma secundária, antes de carregar para a forma secundária os meus erros que eu deixei para trás, eu vou fazer a correção deles, cara. Olha como é que o negócio funciona. Vamos lá. E aí eu já estou aplicando, ó, nessa correção, notas menores. Então eu venho aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa que eu adoro na escultura. Eu amo isso, tá? Eu fiz uma escultura que eu tenho muito orgulho de ter feito. Muito orgulho. Que é a Mercedes Batista, primeira bailarina negra do Teatro Municipal. Eu adoro essa escultura. Ela fica no Largo de São Francisco da Prainha, na Pedra do Sal, lá no Rio de Janeiro. Eu adoro essa escultura. Essa escultura, ela foi a escultura mais rápida que eu aprovei na minha vida. Quando o cliente foi no meu ateliê, ele viu pelo vidro. Ele precisava fazer um retorno assim, ele viu pelo vidro e falou: "Ih, já está aprovadíssima". E foi muito fácil aprovar, primeiro, porque eu tive liberdade total para trabalhar, e segundo, todo o trabalho dessa escultura... Falar e modelar. Tá. Toda a escultura... Tá duvidando do teu marido? Você acha que não vai dar tempo? É isso? Você está duvidando? Dentro de casa as pessoas acreditam que eu não vou conseguir, tá vendo? Vamos fazer um bolão apostando. Vou fazer uma... Quem quiser apostar, procura a Georgia que a gente vai fazer um bet. E aí o que aconteceu? Eu primeiro tive liberdade total para modelar, mas como eu tinha liberdade total, todo o processo eu foquei
em só me preocupar com a presença da escultura. Tá? Uma escultura ela é composta de duas coisas. Primeiro, os cálculos matemáticos que alinham os elementos da face matematicamente e a pessoa fala assim, é a pessoa. E a segunda coisa é a presença. O que é a presença? Você aprisionar um pouco da alma da pessoa na escultura. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, o nome dele é Tiago. Ele é um dramaturgo, ele escreve peças de teatro. É um cara que eu gosto muito dele. E ele tem uma coisa muito interessante. Ouve essa que é interessante. Ele tem uma coisa que eu acho legal. Sempre que ele vai falar alguma coisa legal, assim, interessante, ele faz assim, ó. Ele projeta a mandíbula e faz assim. Aí ele fala. Isso é a presença dele. Se eu fosse fazer um busto dele, eu ia fazer ele... Ele respira o ar pela boca e faz assim, ó. Sabe? Isso é presença, você pegar um pouquinho da alma da pessoa e jogar. Cara, por experiência, 18 anos, às vezes a modelagem está mais ou menos, mas se você foca em presença, o cliente chora, cara. Se for parente, então chora. Chora. Ó, tem uma escultura do Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Ela é a pior escultura que eu já vi. Uma das, em termos de presença. Sabe como é que ela foi feita? Escanearam a cara dele e imprimiram. É incrível, é um scan 3D, mas não parece com ele, gente. Não parece com o Obama, e foi um scan. Porque a gente tem coisa... A gente tem um negócio chamado subsurface, subsuperfície, que é a transparência da pele, tudo isso você emula quando você está modelando. E aí, se você pegar uma cópia idêntica sua e transformar em bronze, não parece com você. Olha que maluquice. Então, isso é presença, você pegar isso e tentar reproduzir, sabe? E é isso. Eu acho que vai dar tempo, hein? Eu acho que vai dar, hein? Tá vendo? Agora eu já vejo massas que são menores, formas secundárias. Tá cansado, Mandui? Tá bem? Tá curioso, né? Tá doido pra ver, né? Escultor também, gente, isso é quase uma tortura. Imagina, botar o escultor para posar, mas ele quer ver o processo. Infelizmente, ele vai levar a escultura para casa, mas ele vai ser o que menos aprendeu, né? Porque não tá vendo. Far from home. Ai, ai. É, minha gente. A gente se apaixona, não tem jeito, né? Aí, ó. Escultura, não tem jeito. Apaixonou, já era. Isso é uma cachaça, gente. Isso é uma cachaça. Você vê... Para mim, nada é mais milagroso do que você ter uma ideia, um monte de massa e construir uma cabeça. Como é que pode isso, gente? Beleza, vamos ficar de frente de novo? Quer beber mais uma aguinha? Quer? Tá bem?
Pode, claro. Claro. É bom que eu fico em silêncio um pouco. Olá, todo mundo. Mário fazendo um trabalho fantástico aqui de escultura, né? Mário Pitangui com o seu modelo, Arthur. E nós temos o prazer de receber a nossa secretária de Cultura de Estado e Economia Criativa, Daniele Barros, que já teve a sua experiência no torno, já conheceu os ceramistas. Chega aqui, Dani, por favor. Vim só dar um bom dia. Eu falei, ó, não precisa disso, porque está todo mundo aqui concentrado no trabalho do Tudo Mário. bem? Parabéns. Obrigado. Mas quero agradecer a hospitalidade dessa cidade, a hospitalidade desse encontro. Dizer que é um orgulho muito grande para nós do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Cultura. A gente está participando desse encontro. É a primeira vez que eu venho, mas a gente já sabe da parceria do Estado ao longo de um tempo, né, e o compromisso do Estado com essa atividade. Nós estamos aqui representando uma lei, que é a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei do ICMS, que permite que a gente possa, através de um patrocinador, renunciar o imposto que poderia ser pago ao Estado, para que o Estado pudesse realizar muitas outras coisas, mas que a gente escolhe renunciar esse imposto para promover cultura. Eu acho que quem daqui entende bastante o significado dessa ação. Então, é só reforçar o compromisso do Estado do Rio de Janeiro com os ceramistas da cidade de Paraty, com o governo dessa cidade, meu amigo Julinho ali representando o prefeito, e dizer que eu estou apaixonada por tudo que eu vi. Amei a experiência de poder fazer ali a minha peça, levar a minha peça, a marca do trabalho das minhas mãos. E quando a gente vive essa experiência, de fato, ela é bastante transformadora. Então, vida longa para esse festival. Parabéns a todos vocês que escolheram estar aqui nesse momento. E eu espero que a experiência de vocês seja uma experiência tão linda e tão marcante quanto foi a minha e que eu levo no meu coração para a vida. Obrigada. Nós é que agradecemos e vão ser muitos, né, encontros. Obrigada, gente. Obrigada, Mário. Nada, Arthur. que isso. Tá vindo, hein? Ih, rapaz. Falta 10 minutos. Terminar agora. Tá vindo, hein? Aí depois, quando volta à tarde com um olhar fresco, tu fala, nossa, que lixo. Eu tenho que mudar tudo. É sempre assim. Ai, ai. Tá? Aí você fala, pô, Mário, por que você colocou essa boca aí? Porque não me custa nada. Não tem volume aqui, não tem circunferência labial, não tem muita coisa. Mas já me ajuda a mapear algumas coisas, né? Já me ajuda a tentar entender o que está acontecendo aqui. Né? Ai, coluna chora. Esse zigomático aqui, ó. Osso, tá, gente? Osso. Uma coisa muito importante também, que eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção, tá? Não trabalhem à la prima, em hipótese alguma, na escultura, tá? O que eu quero dizer O que eu quero dizer à la prima? Vou fazer esse olho aqui. Vou terminar esse olho e até o final, depois faço o outro olho. Vou fazendo aos pouquinhos até o final, depois vou para o nariz, faço o nariz até o final. Não trabalhe a la prima em hipótese alguma. Modele um pouco, passa para outra coisa, modele um pouco.
você tem que modelar igual uma impressora já de tinta. Já viu? Você quer fazer uma cor, sei lá, preto. Você passa primeiro ciano, depois o magenta, né? Camadas. Então, modela um pouco da orelha, vai para outra orelha, vai para o olho, nariz, boca, para terminar tudo ao mesmo tempo. Igual um cubo mágico que você está montando aqui. Se você montar só um lado, primeiro você não tem que montar, né? Tem uma ordem para você fazer as coisas. Mesma coisa. Você não quer terminar tudo ao mesmo tempo. Imagina. Faço essa orelha, termino essa orelha. Aí faço essa orelha, termino essa orelha. Depois descubro que elas estão assimétricas. Vou mexer, destruir. Aí não é assim, tá? Ele tem uma característica interessante, que o zigomático dele é muito largo. Então você tem uma distância daqui até aqui considerável. E aí eu vou tentar deixar isso mais claro aqui. Vamos ficar de lado? Só para eu ver quão saltado é seu olho. Sua pálpebra vai ficar exatamente nessa divisão aqui. Essa divisão, a pálpebra dele, o cílio dele bate nessa divisão aqui, ó. Quando você está fazendo retrato, uma coisa que é muito legal de você fazer é isso aqui, ó. Gente, vocês perceberam que eu não usei nenhuma ferramenta até agora, além da ferramenta de desenho? E você lá cavucando. Só a mão, só onde seu dedo chega. Tá? Você não precisa detalhe. Ó, isso aqui é muito bom, ó. Você criar uma triangulação. Pô, tem até cafezinho, cara. Será que já... Aí é mimar demais. Aí eu volto, hein? Olha que eu volto, hein? Para meio-dia em ponto. Se você quiser um pouquinho antes, se você quiser. Tá. Tá com você. Valeu. E aí, esses ângulos são extremamente importantes quando você quer entender se está funcionando. A relação do nariz-queixo, queixo-linha do cabelo. Se a pessoa for mais assim, ela vai ser assim. Se a pessoa for um asiático, por exemplo, esse ângulo é mais, né, mais reto, porque o rosto é mais flat, mais chapado. Tá? Você quer um cafezinho aqui, ó? Pode ir tomando aí. Tá sem açúcar, tá? Bota aqui, pode parar. Tô achando que está funcionando. Tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Lembrando, tá? Isso aqui não é mundo real. Tá? No mundo real, isso aqui já estaria coberto e eu já estaria almoçando, estaria, sei lá, lendo um livro. Eu tenho muitos breaks, eu paro muito, porque eu preciso... Vou contar uma historinha para vocês, que tem muito a ver com escultura. Eu vou parar meio-dia, tá? Para vocês poderem almoçar e não ficarem entediados aí. É o seguinte, tinha 2 lenhadores. Isso é escultura pura, tá? Tinha 2 lenhadores, um mestre já idoso e um jovem forte, gigante. E aí, cara, esse jovem falou, pô, esse cara aí não tem mais força para cortar a árvore, não. Chegou pro mestre dele, né, falou assim, quero te desafiar. Você vai cortar essas árvores aqui, eu vou cortar essas aqui. Quem cortar mais árvores no final, vence. Aí o mestre falou, tudo bem, vamos lá. Começaram a cortar e o cara com toda a força dele, o cara gigante, jovem, cortando. Toda hora que ele olhava
para trás, o mestre estava descansando. Ele falou, pô, já ganhei, pô. Cortando, no final ele exausto parou. Ai, tá ganho. Quando ele olhou para trás, o mestre tinha cortado todas as árvores. Ele tinha cortado 1/3 das árvores do mestre. Ele chegou pro mestre e falou, pô, toda vez que eu olhava para você, você estava descansando? Como é que você conseguiu me ganhar? Aí ele falou o seguinte, você estava olhando para mim e eu estava descansando, eu estava, na verdade, amolando o machado. Porque um machado sempre amolado, ele é melhor do que força. Você corta igual manteiga. Então a última lição é essa. Mantenha sempre o machado amolado. E é a mesma coisa na escultura. O que é um machado amolado? Minha percepção. Como é que eu deixo minha percepção sempre afiada? Amolando a minha percepção, descansando. Então isso aqui estaria coberto já, para eu não ver. E aí assim eu estaria com minha percepção sempre afiada. Então isso não é o mundo real. No mundo real, minha visão já estaria muito melhor. Outra frase de alguém muito importante que foi o Rodin. O Rodin dizia o seguinte, infortúnio do escultor que só consegue avaliar seu próprio trabalho a partir do momento que se esquece dele. Ou seja, você precisa esquecer do seu trabalho para conseguir avaliar o seu próprio trabalho. Né? A gente não sabe se está bom, a gente nunca conhece muito bem o nosso trabalho, só quando a gente se esquece dele. Rodin disse isso. Então é meio isso, você precisa esquecer um pouco do seu trabalho, né? Então esse não é o mundo real, mas como a gente... Mais 5 minutinhos, só para a gente finalizar? Então, pessoal, aqui, ó, vou fazer... Eu não farei agora, mas eu vou fazer só para quem não vai poder voltar tarde. Eu vou voltar à tarde para finalizar o trabalho, das 17 às 19. Então, para quem não vai poder, eu vou fazer o olho agora, tá? Como é que eu faço o olho? Eu faço assim. Você quer virar para cá? Vocês conseguem ver daí? Não, né? Como é que eu vou fazer? Vamos fazer assim, talvez? Acho que dá para ver lá, né? Dá para ver. Fica assim, ótimo. Tá, como é que eu faço o olho? Geralmente eu deixo esse olho assim até forma terciária, assim. Eu carrego o olho assim como se ele tivesse fechado por um longo período. E aí quando eu vou fazer o olho, o que eu faço? Assim, ó. Eu primeiro desenho o olho. E eu cavo. Lembrando, tá, gente? Todos os caminhos levam a Roma. Então, se você faz de outro jeito, não tem problema. Eu faço assim. Porque o que acontece? Com esse... Deixa eu ver o espaço entre um olho e outro. O olho dele é bem colado, tá vendo? É bem junto, assim. Cara, o olho é fenomenal, né? Você faz o olho, a pessoa começa a aparecer. E aí, por que eu faço o olho assim, cavando? Porque eu consigo, me agachando, eu consigo checar a circunferência do olho. Empurrando assim, ó. Então, embaixo também. Segunda ferramenta. Leonardo da Vinci disse o seguinte: os olhos são o espelho da alma. Foi ele que falou isso. Não sei se alguém tinha falado antes dele. Acho que foi ele que disse num livro chamado
da pintura, é da pintura o livro dele? Que na verdade falava de desenho? E aí, o que eu faço depois, pessoal? Tá vendo? Um olhinho bonitinho. Eu olho aqui, ó, de baixo para cima, a circunferência tá boa. Eu olho de cima para baixo, a circunferência também tá boa. Lembrando, o olho são duas bolas, certo? Que ficam dentro de um soquete. Só que o cristalino, que é a nossa bola do olho, ele tem volume. Então, por exemplo, se eu fechar o olho, vocês não conseguem ver para onde eu estou olhando? Ó. Conseguem ou não? Dá para ver daí? Dá ou não? Não dá, né? Fecha o olho. Fica mexendo o seu olho dentro da... Ó, ele está olhando para cá, agora está olhando para lá, para cá, para cá. Vocês não conseguem ver o volume do olho mexendo? Porque o nosso olho é oval, mas aonde tem a íris, que tem cor, ele tem um cristalino, uma lente, e essa lente tem volume. Então, nessa hora, você tem que decidir, óbvio que você pode mudar, ninguém aqui é louco, mas você tem que decidir para onde sua escultura vai estar olhando. Por quê? Porque você tem que botar mais volume para onde ele está olhando. Você empurra, porque tem volume, tá? Vou fazer olhando para frente. E aí, o que eu faço aqui? Eu pego a massa aqui, ó, e agora eu encho. Agora eu encho. Tá? Eu vou enchendo aqui, ó. Eu vou enchendo aqui, ó. E vai surgindo um olho, ó. Tá? Vou fazer o outro. Dá tempo? Ih, passou do meio-dia. Vou fazer em off, eu acho. Acho que vocês... Eu vou continuar modelando só um pouquinho, 10 minutos, mas vocês estão liberados. Só para eu fazer o outro olho, para quando a gente voltar, tá? Quem quiser sair, fiquem à vontade. Vou fazer o seguinte. Eu vou antes abrir perguntas e respostas, porque caso ninguém vá voltar, se algum de vocês não vai voltar à tarde, pode, se quiser beber uma água, fica à vontade. Vamos lá, só vou responder pergunta. Mais alguém tem dúvidas? Tá. Tudo bem? Bom dia, boa tarde já. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre a questão da simetria, né? Como é que você trabalha essa questão? Sim, excelente pergunta. Eu tenho muito problema com simetria. Eu, naturalmente, não consigo enxergar muito bem simetria. Meu cérebro ignora. E como é que a gente faz para ver isso? Para mitigar. Para mitigar isso, eu trabalho os dois lados ao mesmo tempo. Eu uso as duas mãos. Né? Já na escultura, como você está fazendo ao mesmo tempo, teu cérebro meio que cria um atalho ali, você consegue ser ambidestro, porque acho que como você está fazendo dos dois lados, a gente consegue fazer. Mas como é que você, se você não consegue perceber, como é que você percebe simetria? Muito fácil. Use um espelho.
Então, por exemplo, se eu pegar meu celular aqui e olhar através do espelho, eu vou ver tudo torto, que é o que eu vou fazer quando eu voltar. Ou então eu tiro uma foto com meu celular e eu flipo a imagem. Pá, parece tudo torto, na hora. É impressionante. Então, você de tempos em tempos tem que parar e olhar pelo espelho. Tá? Ou você olha... Hoje em dia a gente nem usa espelho. Antigamente a gente tinha... No material do escultor tinha um espelhinho. Hoje em dia a gente usa a própria tela do celular desligada. A gente usa ela... Black Mirror. A gente usa o espelho preto do celular como espelho para ver essas coisas. Tá? Então a gente usa assim, olhando para a escultura, ou aqui. Se a gente botar aqui, ela fica, além de flipada, além de virada, fica de ponta cabeça também. Então aí você consegue ver tudo. É um macetinho legal aí. Tá? Excelente pergunta, parabéns. Mais alguma? Tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Como que você controla a secagem dessa peça para você continuar depois? Boa pergunta. Então, eu tenho uma teoria. É minha essa teoria. Mas eu acho que ela faz todo sentido. Que todo método clássico, tradicional, de academia da escultura, ele foi todo baseado na natureza da argila. O que eu quero dizer? Eu acho que se a argila ela precisasse de algum componente para secar, ou seja, se ela não secasse naturalmente, o processo escultórico ele seria completamente diferente. Por que eu estou dizendo isso? Você começa com forma terciária, ideal que a massa esteja bem mole. Depois você parte para secundária, ela tem que ficar um pouco mais mole. Quando você passa para o terciário, que você começa a dar um pouco mais de detalhe, ideal é que ela fique mais firme. Quando você está na superfície, que é botar bolsa embaixo do olho, gravidade, que ela esteja mais firme ainda. Quando você vai dar acabamento, o ideal é que ela esteja em ponto de couro. Então, o próprio método acompanha a secagem da argila. Então, se for uma argila fresca, eu não faço nada. A única coisa que eu faço, eu vou almoçar, dou uma borrifada de água. Se não tiver o borrifador, eu faço igual se fazia os gregos, boto na água, igual, né? Os gregos faziam assim. Borrifo a água, boto um plástico em cima e vou almoçar. Não tem problema nenhum. O vapor da água vai ficar girando ali e quando eu voltar a massa vai estar exatamente do jeito que ela estava. Então, se você começa com uma massa mole, você vai terminar com ela em ponto de couro. Você nem precisa se preocupar com secagem. É óbvio que se você faz um trabalho de 4 meses e de tamanho natural, se você for trabalhar o sapato ou a perna, você deixa tudo coberto. Só trabalha aquilo ali. Vai trabalhar o rosto, deixa tudo coberto, só o rosto de fora. Mas aí é outra coisa. Mas quando peça é assim, eu não me preocupo muito, porque ela já está ali dentro do meu próprio processo de... Acho que vai dar tempo, hein? Tá ficando legal. Eu acho que ela vai chegar no final, acho que ela vai estar no ponto de couro que eu desejo para deixar ela mais ou menos lisinha. Não vai dar tempo para deixar lisinha, mas eu acho que vai ser legal. Mais alguma pergunta? Tá? Então, pessoal, bom almoço para vocês. Quem puder voltar, sinta-se à vontade para voltar à tarde. Tá bom?